Olá pessoal, começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Aqui a gente compartilha informações, dicas, conteúdos para você cuidar mais da saúde, ter mais bem-estar, mais qualidade de vida também. Eu já começo esse episódio de hoje te fazendo uma pergunta. Recentemente você viajou, tá? E passou mais de, 2 horas aí sentado na mesma posição? Olha, fica esperto porque essa é uma situação de risco para trombose venosa profunda, que é tema deste episódio. Mas calma, não precisa se assustar porque para realmente o problema acontecer precisa de outros fatores também. E é sobre isso que a gente vai conversar no nosso bate-papo de hoje com 2 especialistas no assunto. Eu recebo hoje aqui no Sem Contraindicação o angiologista Dr. Rodrigo Domingues, seja bem-vindo. E também o hematologista Dr. Roberto Matias, seja bem-vindo ao nosso videocast. Obrigado. E hoje a gente vai estar aqui conversando, mas eu quero você também conversando com a gente através das nossas plataformas aí, né? Pelo nosso portal unimedjp.com.br/sem contraindicação. Lá você pode conferir o episódio completo, outros episódios também anteriores. Você pode fazer perguntas, sugerir temas para os próximos episódios. Tem também o nosso Instagram, @UnimedJoãoPessoa. Por lá você também participa e interage com a gente. Se você ainda não é o nosso usuário aí no nosso canal no YouTube, se cadastre, se inscreva, para que você possa receber a notificação todas as vezes que a gente colocar aqui e compartilhar conteúdos novos. Combinado? Vamos começar a nossa conversa aqui, tem muita coisa para a gente falar. E aí eu começo com o Dr. Roberto, fazendo aí uma pergunta e trazendo essas informações aqui para todo mundo que está nos assistindo. Antes, a gente fez um estudozinho antes e eu trago aqui um dado oficial do Sistema Único de Saúde, que apontou que entre janeiro de 2012 e maio de 2022 ocorreram 425.404 internações para o tratamento da trombose venosa. Destes, 92% dos atendimentos ocorreram em caráter de urgência. E aí eu queria saber onde geralmente se forma a trombose venosa, doutor Roberto? Então, na verdade, a trombose venosa vai ocorrer, o trombo em si vai ocorrer dentro de um vaso, que é chamado AV. E isso pode acontecer em qualquer sítio, pode ser um braço, uma perna, dentro da barriga da gente ou na cabeça. Logicamente, o local mais comum disso acontecer, principalmente nas mulheres, é nas pernas. Quando começa a acontecer em outros locais mais inusitados, é onde começa a chamar a atenção do hematologista e do angiologista que talvez tenha algum problema a ser investigado, no caso, uma causa secundária. A gente fala, e eu acredito que quem está assistindo já ouviu falar, né, de trombose e tal. Mas eu queria, doutor Rodrigo, que o senhor explicasse o que é que caracteriza a trombose, né? Quais são os sintomas da trombose? Então, na verdade, quando a gente fala sobre trombose, a gente tinha que englobar, né, Roberto, trocar para TEV, que seria a abreviação de tromboembolismo venoso, onde englobam 2 patologias, a trombose venosa profunda, que é o assunto de hoje, mas a principal complicação dela seria embolia pulmonar. Então, ela vai se formar em 80% a 85% dos casos nos membros inferiores e também pode ir para o pulmão, provocando embolia pulmonar. O que eu acho que chama atenção, esse dado que você disse do SUS, de 425 mil internamentos, eu tenho certeza que isso é subdiagnosticado. Porque a grande dificuldade, a gente vai debater ao longo do programa sobre isso, é como fazer o diagnóstico. Entendeu? Então é um número muito expressivo que na nossa prática, tanto no ambulatório, quanto no consultório, quanto nas urgências que nós trabalhamos, a gente termina vendo muito mais do que realmente é notificado, porque muitas das vezes esses pacientes eles passam desapercebidos, ou eles têm uma internação por outro motivo e evolui com o quadro de trombose venosa durante o internamento, que não seria a causa do internamento. O que pode provocar? Quais são os fatores de risco? Então, dentre eles, um dos mais importantes que a gente vem batendo muito na tecla é a obesidade, é o sedentarismo. Hoje o pessoal que usa muito corticosteroides, né? Os pacientes, esse pessoal de academia que tem o uso de anabolizante. Sim. Então, que acha que está fazendo uma benfeitoria para a sua saúde, na verdade, mais do ponto de vista estético,
mas de saúde nem tanto. E também tem a parte que o Roberto entende bem mais do que eu, isso você não tenha dúvida, que é a parte da trombofilia, que são aqueles pacientes que têm trombose geralmente em sítios atípicos e tem alguma condição hereditária, seja ela genética ou adquirida, para favorecer a ter tromboses em lugares mais inespecíficos. Os últimos episódios que nós trouxemos aqui, falando sobre problemas de saúde, a gente sempre observa a presença do tabagismo, do cigarro, como sendo fator de risco para várias doenças. No caso da trombose também, o cigarro, de repente, é um fator de risco? Olha, eu diria que o cigarro é um fator de risco para a trombose venosa profunda. Porém, a gente está falando hoje do sistema de veias, né? Então, para a veia, eu não tenho uma forte associação com o cigarro, apesar da gente considerar para a trombose venosa profunda, mas ele é mais fácil para doenças arteriais. Sim. Mas para aquele paciente, como você disse bem no início do programa, que a causa da trombose ela é multifatorial, então eu não vou ter só o anticoncepcional, só o corticoide, só o cigarro. Eu preciso de ter vários fatores. Então, se eu pego um paciente que ele é obeso, que ele é sedentário, que ele não faz atividade física e eu associo a trombose, eu brinco com meus pacientes que você está pedindo para ter uma trombose. Então, você começa a unir vários fatores de risco e aí você pode ter a trombose. Mas ele isolado, eu particularmente eu não considero, nessa opinião de Roberto, o cigarro isolado como para o fator de risco principal. Eu acho que ele junto, ele pode piorar. Sim. Então, é como o Rodrigo está falando, de fato, o tabagismo é uma causa importante de trombose, mas realmente no contexto arterial. Sim. Ele pode realmente é um fator contribuinte para a trombose venosa, mas definitivamente não é o principal. A gente tem muita associação do tabagismo com tromboses arteriais graves, infarto, AVC e tromboses arteriais de outros sítios. Mas a gente imaginar o contexto, que é esse perfil de paciente que o Rodrigo está falando, do paciente que está pedindo para ter a trombose. Imagina, o paciente que usa alguma medicação, no caso corticosteroide, além disso é tabagista e além disso ainda é obeso e sedentário. Definitivamente, isso é um combo para trombosar. Não é a questão se, Sim. Quando que vai acontecer. Que vai acontecer. Eu estava no começo do episódio, até fiz a pergunta aqui aos nossos usuários, enfim, espectadores, sobre a questão de passar muito tempo parado, na mesma posição, enfim, sentado. É um fator de risco para desenvolver a trombose. Sim. E o que é que a gente diria para as pessoas que têm a necessidade, que hoje trabalham com essa necessidade? Por exemplo, motorista de ônibus, motorista de aplicativo, motorista taxista, que passa muito tempo parado, sentado, na mesma posição. Quais seriam as dicas? Lida, eu particularmente, quando eu atendo esses pacientes, eu digo ele assim, todos nós precisamos trabalhar. Né? Fato. Sim. Então, eu sou motorista, eu sou guarda de banco, eu sou vigia noturno, vou ficar muito tempo na mesma posição. Uma própria secretária também, ela passa o dia inteiro sentada no consultório. Verdade. A gente, no dia que nós vamos trabalhar também no consultório, a gente fica muitas horas sentado, no dia que vamos fazer cirurgia, ficamos muitas horas em pé. Eu digo muito o seguinte, a gente tem que tentar se movimentar durante nossa profissão. Então, seja com pequenos movimentos de você estar só fazendo a flexão da panturrilha, como fosse o movimento do acelerar o carro, isso ajuda bastante, mas isso não é tudo. Então, eu acho que o mais importante para esse tipo de paciente, aquele que tem o critério, é que ele use as meias elásticas. Então, paciente, hoje eu pego paciente no consultório que tem critério, doutor Rodrigo, eu trabalho numa fábrica e eu fico 8 horas lá na máquina. Eu sugiro que ela use uma meia elástica, porque isso previne trombose. E a gente entrando já em outro tema, para varizes principalmente, a gente também tem uma melhoria muito importante dos sintomas. Então eu acho que é basicamente fazer a flexão das pernas e usar as meias elásticas. Isso a gente tem uma prevenção importantíssima. O risco é ficar parado, né? A gente está conversando aqui e existe esse risco. Então, quais seriam, doutor Roberto, os cuidados com a pessoa, por exemplo, que fez cirurgia, não pode de repente se movimentar? Qual seria a saída para ela, então, para ela tentar ali, de alguma forma, não ficar tanto tempo parado? Então, foi interessante você abordar esse assunto. Todo paciente, quando interna, seja para cirurgia ou não cirurgia, existem algumas coisas que a gente tem que fazer para minimizar o dano ou o risco daquele paciente durante a internação. Sim. Uma delas
protocolo de TEV, que é o que o Rodrigo abordou inicialmente, que é a prevenção do tromboembolismo venoso. Isso é mandatório para qualquer tipo de paciente, por menor que seja o acometimento dele quando ele vai para um hospital. Então, puxando o assunto que você pegou, paciente cirurgiado. Então, eu vou ficar muito tempo imobilizado. Então, provavelmente, quando a gente for categorizar esse paciente com scores que a gente utiliza, que é uma forma prática de transformar uma impressão subjetiva num dado objetivo, Certo. que é para isso que a gente usa os scores em medicina, e ver que esse paciente tem um alto risco de tromboembolismo venoso. O que é que eu vou fazer com ele? Então, a profilaxia. E essa profilaxia tanto pode ser medicamentosa, no caso dos anticoagulantes, como também pode ser mecânica. Às vezes eu posso ter uma situação específica que um paciente está no pós-operatório, ele está imóvel na cama, ele tem que fazer uma profilaxia, mas ele não pode usar nada de medicamento, ou pelo risco de sangramento. Então, esse paciente vai acabar se encaixando na profilaxia mecânica, que é o quê? Meias. Mas não é qualquer meia, é uma meia que ela tem uma compressão por um motor, que a gente chama de compressão pneumática, que ela vai ficar apertando e afrouxando as pernas da pessoa. Isso vai conferir à pessoa uma maior proteção e um menor risco de TEV na internação. E essas meias, elas são comercializadas, é fácil de encontrar, é fácil de adquirir? Eu diria que no serviço privado, sim. No público, não. No privado, usualmente os hospitais privados, eles têm as meias de compressão. O público, não. O público é um pouco mais complexo. Vou continuar aqui com o senhor, porque diversos estudos investigam, analisam a relação entre o uso de anticoncepcionais e o risco, né, de trombose venosa profunda. Existe mesmo, o que é que o senhor orienta para diminuir aí essa preocupação das mulheres que acabam, né, ficando preocupadas diante dessa desconfiança, dessa possibilidade, enfim? Então, a possibilidade existe, de fato. A gente em medicina, tudo que a gente faz é questão do risco-benefício. Quando a gente vê uma pessoa que teve uma trombose, no caso uma mulher, usando anticoncepcional, a gente só enxerga o dado negativo de uma mulher que teve uma trombose por causa do anticoncepcional. Sim. Okay. Porém, a chance disso acontecer é muito pequena, é ínfima. Então, assim, para o benefício do uso do anticoncepcional. Então, quantas milhares de mulheres usaram anticoncepcional para acontecer um único evento? Várias. Então, assim, a chance é muito baixa. Agora, claro, é a questão do perfil, coisa que a gente estava conversando, e o Rodrigo pontuou muito bem. Eu tenho o perfil do paciente que vai trombosar. Eu tenho uma paciente que fuma, que é obesa. Sedentária, né? Sedentária e que usa anticoncepcional. E usa anticoncepcional de alta dose, não é anticoncepcional de dose menor de estrogênio. Então, definitivamente, estar pedindo para trombosar. Isso vai acontecer em algum momento, porque é uma conjunção. Eu pego um pouquinho do fator de risco do tabagismo, eu pego um pouquinho do fator de risco do sedentarismo e da obesidade e um pouquinho do fator de risco do anticoncepcional. Quando eu somo todos os fatores de risco, eu tenho um evento. Então, não é questão do anticoncepcional em si, é uma junção de vários pontos. Agora, eu pegar uma pessoa rígida, que faz atividade física, que não tem problema com obesidade, e está preocupado com aquela pessoa que está usando anticoncepcional, vai ter um evento? Não. Eu estou preocupado com uma raridade. Não é assim. Olha, lindas, se você for abrir o grupo do seu WhatsApp aí das suas amigas, você vai ver que a grande maioria usa anticoncepcional por N motivos, né? E a gente está falando de pacientes jovens, mas a gente não pode esquecer das pacientes que estão na menopausa, que vão fazer a reposição hormonal. Então eu costumo dizer, a primeira coisa quando a paciente me procura no consultório, doutor Rodrigo, eu vim aqui porque minha ginecologista pediu para vir conversar com o senhor se eu vou tomar... eu acabei de casar e o método que eu vou utilizar vai ser o anticoncepcional. A primeira coisa que eu pergunto a essa paciente é assim, como o Roberto disse, vale a pena tu usar o anticoncepcional? É risco-benefício. Se eu tenho algum outro método que eu possa substituir o anticoncepcional, eu particularmente eu não indico. Tá? Isso é uma atitude minha pessoal. Não, se o risco-benefício do uso do anticoncepcional ele é melhor, eu fico tranquilo de usar, tranquilamente, não vejo problema. E eu acho que às vezes tem muita coisa sensacionalista que o pessoal fica horrorizado, porque realmente a incidência é baixa. Mas quando acontece, é muito mais fácil dar uma notícia ruim do que dar uma notícia boa, concorda? Então eu acho que essa parte do anticoncepcional, quando a gente faz o paciente por um todo, quando ele diz bem, o paciente rígido, que frequenta academia, paciente jovem, eu não vejo motivo de não usar. E para aquela senhora de meia idade, com 50 e poucos anos,
que tem indicação de usar, também uso tranquilamente, sem nenhum medo de ter. Claro, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem anticoncepcional com baixas doses de estrogênio, progesterona, que as pacientes vão super bem. Mas existe sim o fator de risco. Lembrando que, geralmente, quando o anticoncepcional te dá trombose, foi até uma pergunta que eu respondi aqui quando eu cheguei no início do programa, é no primeiro ano. Né? Você pode até ter uma paciente que teve trombose só tomando anticoncepcional, que ela usa o anticoncepcional há 10 anos. Mas eu não acredito que ele seja o vilão. Ele geralmente é o vilão ou no primeiro ano ou nas trocas. Um outro ponto que preocupa muito, né, a nós mulheres é a questão do risco de trombose durante a gravidez. Por que existe essa incidência? O que acontece, o que pode acontecer que ocasiona isso? Então, a gravidez, na verdade, tanto a gravidez quanto o puerpério, né, que é quando tem o bebê, eles são fatores de risco para trombose. Tem N fisiopatologias para isso, mas uma das coisas que a gente mais explica é que, na verdade, quando a gestante ela tá grávida, os fatores de coagulação, entre aspas, eles tendem a cair, né? Ela está anticoagulada na tentativa de evitar que o bebê, que você não tenha trombose em sítios comuns. Então a gente não tem muita preocupação. Acontece as pacientes trombofílicas de ter trombose durante a gestação, mas a maior incidência de trombose não é nem tanto nas gestantes, é mais nas puérperas. Então essas pacientes, por isso que eu sugiro, apesar da gente ter a cara de novo, mas a gente não é tão novo, né? A gente sugere que essas pacientes façam um pré-natal muito bem feito. Então, eu lembro na época de residência, de faculdade, que antes da pessoa engravidar, fazia toda aquela rotina de exames pré-nupciais, depois de pré-natal. E essas pacientes, elas têm que ter um acompanhamento regular com o Roberto, que é hematologista. Às vezes elas nos procuram, mas o cirurgião vascular, o angiologista, ele não é um profissional apto a estar fazendo isso. É pesquisa de trombofilia, eu acho que a gente tem que ter abordagem multidisciplinar e discutir com o hematologista quem são as pacientes que devem pesquisar trombofilia, porque hoje existem protocolos que fazem com que essa paciente ela tenha a gestação toda acompanhada, minimizando o risco tanto de ter trombose quanto de ter infarto placentário, que muitas das vezes essa paciente ela é uma paciente que tem dificuldade de gravidez, teve perdas gestacionais e tudo isso está associado não com problemas ginecológicos ou obstétricos, e sim com a parte hematológica, né? Então, nesse ínter da trombofilia, é até engraçado. Existem aquelas... Quando passa o tempo, existem as coisas doenças da moda, né? Trombofilia é uma dessas. Então, assim, como ficou muito do domínio público a questão da trombofilia, então existe uma paranoia com relação ao tema. De achar que qualquer pessoa, tô grávida, tenho trombofilia, vou ter um trombo. Não é bem assim. Como eu estou falando, existe um perfil específico para isso acontecer. Inclusive da investigação. Trombofilia em si, na verdade, é um termo que acopla mais ou menos umas 10 alterações adquiridas e genéticas. Então, assim, não é um termo pejorativo, né? Exato. E não é uma coisa comum, é uma coisa rara. Apesar de englobar 10 entidades diferentes, ainda assim é um dado, é uma doença rara. Então, assim, literalmente hoje o termo trombofilia é usado de forma pejorativa. Então, qualquer dado de trombose hoje, é trombofilia. Não é bem assim. Existem cenários muito bem específicos nos consensos em que a trombofilia é investigada. Não é a questão de a mulher está grávida, eu vou investigar a trombofilia e vai ter que ser assim. Não é bem assim. É bem como tu falou, existe um perfil específico a ser investigado. Os medicamentos para dormir têm alguma relação também para quem já tem uma predisposição à trombose? O fato de ingerir esse tipo de medicamento, isso também é um fator de risco ou não? Não tem nada a ver? Não, desconheço. A medicação em si, não. Entendi. O que pode acontecer, na verdade, é o contrário. De eu ser um paciente que usa um anticoagulante específico e, na verdade, aquele anticoagulante que eu uso, ele tem interação com a medicação que eu estou usando para dormir. Isso pode acontecer. E às vezes atrapalhar o efeito da droga. Exemplo prático disso é o Barevan, a varfarina. A varfarina, ela interage com... Eu acho que uma gama absurda de drogas e alimentos até. A depender da medicação que a pessoa use para dormir, talvez a medicação possa interferir na atuação da varfarina. E a pessoa não ficar anticoagulada adequadamente. Aí sim você tem algum evento. Mas da medicação pela medicação, não. Qual a orientação que vocês podem dar às pessoas que costumam viajar, fazer viagens longas ou que vão fazer viagens longas e que de repente não pode ter essa possibilidade de ficar tanto tempo parado? Olha, recentemente eu fiz até uma postagem no meu Instagram sobre isso, porque é uma caixinha de pergunta quando a gente abre, os pacientes perguntam bastante isso.
A minha orientação básica é tentar deambular durante o voo, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que não se sente confortável de estar andando no avião, né? Para viagens longas. Fazer aquele exercício que a gente comentou de estar fazendo a flexão das pernas no sentido de estar meio que acelerando o carro com as duas pernas. Manter-se o voo bem hidratado também, então você tomar bastante líquido durante o voo é uma das recomendações. E como o Roberto bem frisou, a gente tem hoje os scores, que às vezes a gente diz na medicina que é o famoso off-label. O que é isso? A gente transporta uma realidade para outro tipo de realidade que não foi ainda aprovado do ponto de vista científico. Sim. Alguns pacientes a gente tenta fazer a profilaxia química mesmo com medicamento. Então, às vezes, a gente orienta algum anticoagulante que o paciente possa estar fazendo a ingestão ou aplicar esse anticoagulante. Eu tenho o hábito de fazer 1 hora antes do voo. E para voos de 12 horas, voos internacionais um pouco mais longos, e eu peço para esse paciente fazer 1 hora antes do voo. E quando ele voltar, 1 hora antes da volta. E usar meia elástica, aqueles pacientes que conseguem. Sim. Se você me perguntar, a gente faz isso com uma certa frequência, mas eu acredito que muitas das vezes esses pacientes eles estão bem mais preocupados com a trombose do que realmente acontece. Você pegar um paciente jovem que está hidratado, que vai fazer a flexão da perna, ele pode viajar tranquilamente, né? Não necessariamente. E quando discute, Linda, sobre o que é viagem longa, Sim. a literatura diz que viagens longas são acima de 3 horas. Tá. Já gastei 3 horas daqui para Recife. Vou tomar um anticoagulante daqui para Recife, porque eu vou ficar preso no trânsito. Sim. Então a gente também tem que ter essa parcimônia, porque é fácil usar o anticoagulante, mas como o próprio nome diz, ele te anticoagula. Tu pode ter um risco de sangramento, você pode provocar um sangramento cerebral no paciente desse, um sangramento gastrointestinal, um sangramento ginecológico. E muitas das vezes esse sangramento pode ser até fatal, você causar uma complicação nesse paciente. Então, eu gosto muito de utilizar os scores e essas medidas básicas que são deambular, manter-se hidratado e, se possível, usar as meias elásticas durante o voo. A gente começou a conversa aqui falando sobre, eu trouxe aqui alguns dados falando sobre a questão da internação, internação por urgência. Quando a pessoa chega no hospital, como é que é feito o diagnóstico da trombose, né? Da trombose venosa, assim? Como é que é feito esse diagnóstico? Só por exame clínico? Tem outros tipos de exames? Olha, acho que para Roberto ele ainda não está fazendo mais porta, né, Roberto, em pronto-socorro. A gente que faz o ponto de pronto-socorro, eu digo muito o seguinte: você só pensa em trombose se realmente você estiver pensando na trombose. Por quê? Às vezes esse paciente ele chega com a dor na perna atípica, jogou bola, foi no crossfit, foi na academia, atribuiu isso à atividade física e ele termina passando com outro especialista. Então ele passa com o ortopedista, ele passa com o clínico. Se essas pessoas que são os que dão os primeiros atendimentos, eles não passarem pela cabeça dele que esse paciente ele tem o risco de ter trombose, esse diagnóstico vai passar desapercebido. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, que como professor da área de cirurgia vascular da faculdade, eu me sinto constrangido, que a gente sempre ensina aos alunos que esses pacientes a gente tem que examinar e fazer a anamnese, que seria a entrevista com o exame físico. Porém, para este tipo de patologia, é muito pobre o exame físico. Eu só consigo diagnosticar uma trombose, uma suspeição, no exame físico em 50% dos casos. Nossa. Ou seja, invariavelmente, na suspeição, esse paciente ele vai precisar fazer o exame padrão ouro hoje, que é o ultrassom colodoppler das pernas, que é o ultrassom colorido das veias. Certo. Com este exame, eu consigo dizer se esse paciente tem ou não trombose. Entendi. Já que Roberto falou sobre o SUS, e esse exame ele é feito no SUS, em alguns casos sim. Mas a gente ainda tem o dedímero, que é um exame laboratorial, que seria utilizado de forma legal. Eu brinco que o dedímero ele é tipo um beta-HCG da vida. Só que o contrário, se ele vier negativo, você fica tranquilo, porque a chance desse paciente ter trombose é muito baixa. Eu diria que a gente é um diagnóstico de exclusão. Porém, com o dedímero positivo, eu tenho que fazer um Doppler. Então, você vê que, invariavelmente, me leva para onde? Para eu fazer o ultrassom da perna. Então, respondendo sua pergunta, qual é o exame que eu tenho que fazer? Primeira coisa, estar na mente que esse diagnóstico é possível. E aí eu vou partir para o Doppler. E nos hospitais onde a gente trabalha hoje, na maioria do setor privado, esse exame ele é bem difundido, consegue fazer até com uma certa rapidez. E quando, de repente, isso não é feito dessa forma, ou não tem esse processo, não tem esse protocolo,
Quais seriam as complicações quando essa trombose venosa não é diagnosticada a tempo, enfim, nesse protocolo? Nossa, os eventos podem ser catastróficos, né, Rodrigo? Porque se a gente imaginar que eu tenho uma trombose perna, que é o mais comum, é a migração do trombo, né? Então, a migração do trombo, ela pode ir para o órgão nobre. Eu posso ter desde uma embolia pulmonar, que é o acometimento do pulmão, como eu posso também ter esse mesmo acometimento cerebral, que é fazer um AVC. Então, imagina, eu tenho um paciente que chegou com a primeira dor na perna, que não passou pelo conhecimento do médico que estava no plantão, não passou pela mente dele, que eu acho que é o principal dado, é como o Rodrigo falou. Se quem está lá não pensar nisso, vai passar despercebido, porque o exame físico é pobre. Se não for uma coisa muito exuberante, realmente dá o paciente com muita dor, vai passar despercebido. Então, se passa despercebido, isso é igual a um risco de embolia pulmonar, UTI, ou um AVC e UTI. E, às vezes, um caso fatal de morte. Para a gente explicar, para quem está assistindo, o que é embolia pulmonar e qual a gravidade? Então, na verdade, a embolia pulmonar, ela faz parte desse combo de doenças do tromboembolismo venoso. Ela seria a trombose pulmonar, da artéria pulmonar, causada por uma complicação da trombose venosa profunda. Ou seja, o trombo se forma na veia da perna, ele migra, ou seja, ele cai na circulação virando um êmbolo, e ele caminha e vai parar lá na artéria pulmonar, provocando um quadro de infarto pulmonar. Graças a Deus, em torno de 30% a 40% desses pacientes, eles vão ter o infarto, eles vão ter embolia pulmonar sem infarto. 30% a 35% eles vão ter com infarto pulmonar, mas 15% dessas embolias pulmonares, elas são fatais, mesmo em ambiente hospitalar. Só para você ver a importância desse tema, hoje, embolia pulmonar junto com trombose venosa profunda, que é o combo do ITEV, ela mata mais do que câncer e doenças cardiovasculares nos Estados Unidos. E você vê que a gente não dá tanta importância a esse tema. Então é um tema que é de extrema importância, uma das grandes causas de morte prevenível, principalmente em ambiente hospitalar. Então a embolia pulmonar é uma complicação grave. Só que, como eu lhe disse, quando você disse, olha, tem 425 mil internações pelo SUS de 2012 para cá. É subdiagnosticado, Roberto. Esse paciente ele interna com insuficiência cardíaca, ele interna com pneumonia, ele interna com um quadro de abdômen agudo. E durante a internação hospitalar, esse paciente ele evolui por embolia pulmonar, ele evolui para uma trombose venosa profunda com complicação. Então a gente não tem o hábito, e eu me incluo também, da gente estar fazendo essa notificação direta e de busca ativa. Mas se você for imaginar, é muito mais frequente do que a gente pensa. Vamos trazer a Covid-19 para essa conversa também. O senhor estava falando, inclusive, aqui nos bastidores, né, que durante a pandemia participou de várias entrevistas falando sobre o tema e essa relação também da Covid, das vacinas com a trombose. Eu tenho aqui uns dados, números, eles não são precisos, mas indicam que entre 10 e 30% dos pacientes com Covid internados em UTIs, eles apresentaram algum tipo de trombose. E aí eu queria que você falasse sobre essa relação, né, da Covid-19 com a trombose. Então, doença nova, né, que veio até para a gente mudar como conceito como médico e até como pessoa. Eu acho que depois da pandemia a gente tentou se reinventar, tentar melhorar, ver que muitas coisas que a gente fazia estavam diferentes. E realmente a Covid veio para mudar o que a gente imaginava de doença. É uma doença que, se você me perguntar, é uma doença que ela tem o caráter vascular, sim, desde macrocirculação de trombose venosa profunda, tanto para a veia quanto para a artéria, como para a microcirculação. A gente viu muita alteração na Covid. E também acho que o que mais chamou a atenção também da mídia, além de depois da Covid, aí graças a Deus que saiu a vacina. Poxa, vamos vacinar. E durante a vacinação a gente também viu efeitos colaterais da vacina. Então, eu acho que quando começou a vacina, a gente vai ter vamos respirar, né? Agora, graças a Deus, vai ter a vacina, e a gente viu esses pacientes tendo trombose durante a vacina. Quando eu recebo esse paciente no meu consultório, eu faço logo uma coisa, eu gosto muito de explicar matematicamente. A COVID, a doença em si, ela gira em torno de 16%. De paciente que apresentou COVID, em torno de 16%, ele vai ter um evento trombótico. Certo. Seja arterial, seja venoso. E se você tomar a vacina que mais deu trombose, ela vai girar em torno de 0,3, 0,4. Então vamos fazer uma matemática.
Não estou discutindo política, porque se a gente entrar por esse lado, você vai ver que vai ter confusão, não é isso? Certo. Não sou anti-vacina de jeito nenhum, e muito pelo contrário. Quando as pessoas, doutor, eu vou tomar essa vacina, eu disse, meu amigo, eu estou com medo de ter trombose, eu quero que o senhor me dê uma carta, porque eu não vou me vacinar. Se tu tiver Covid, tu tem chance de 16% de ter uma trombose. Se tu tomar a vacina, tu tem chance de 0,3, 0,4. Qual é o que é o maior? Aí o paciente diz, então é melhor eu tomar a vacina. Então, para que tu quer um papel dizendo que tu não pode se vacinar? Tu concorda, Roberto? Sim, e esse dado que o Rodrigo falou é muito interessante, porque as pessoas, meio que voltando por isso a entrevista, é mais fácil eu falar do dado negativo. O que da mídia, o que mais é ventilado é o dado negativo. Pessoa tomou vacina, pessoa teve trombose. Sim, algumas pessoas tiveram mesmo. Mas quantas pessoas não tiveram e quantas pessoas tiveram benefício com o uso? Esse é o outro lado, que é essa conta que o Rodrigo fez. E é um dado, assim, é até a minha opinião também, mas é um dado frio, é um dado analítico. 16% evolui de uma forma, 0,3% evolui de outra. Então, assim, é um dado analítico, então, assim, não tem muita discussão. É a mesma coisa anticoncepcional. Causa trombose? Sim, na quantidade ínfima de pacientes. Eu tenho uma discussão mega espalhafatosa com relação a proibir todos os anticoncepcionais do planeta? Não. Da mesma forma com a vacina. Não faz muito sentido. Agora, obviamente, discutir vacina ou não fazer vacina dá muita mídia. Então, o benefício foi inegável. Agora, como tudo em medicina, é risco-benefício. E não é inócuo, como nenhuma vacina é inócua, de que se passagem. A vacina da gripe que nós tomamos todo ano também tem seus percalços, não trombóticos, mas outros percalços. Então, e nem por isso a gente está paranoico com medo de tomar a vacina da gripe que todos nós tomamos todo ano. Então, a paranoia com relação à vacina não faz sentido. O senhor, inclusive, ocupa a função de médico da qualidade Sim. do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, né, que é a unidade própria da rede de atendimento da Unimed João Pessoa. E o Alberto Urquiza tem um protocolo TEV, ou seja, um protocolo de tromboembolismo venoso. E aí eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo que protocolo é esse, o que é esse protocolo, ou seja, o paciente chega lá, existe todo um passo a passo que qualquer paciente que chegue lá vai passar por esse passo a passo que seria esse processo, esse procedimento. Me conte aí. Sim, então, quando a gente começou a conversa, a gente até deu umas pinceladas já nesse assunto. Falando de protocolo, quando eu estava falando da questão do protocolo, quando todo paciente entra no hospital, seja internação clínica ou cirúrgica, necessariamente quem interna esse paciente vai avaliar ele com um dado pontual, que é o score. Então, aquele paciente, independente de qual seja o motivo da internação dele, desde uma gastroenterite ou até uma cirurgia de grande monta, esse paciente vai ser analisado em termos de risco de desenvolver uma trombose venosa. No caso, eu tenho um tromboembolismo venoso. Então, a partir do momento que é analisado o protocolo e ele é pontuado e a gente enxerga que esse paciente tem um alto risco de desenvolvimento de trombose, esse paciente vai ter que ter uma profilaxia, no caso, uma forma de evitar que ele tenha a trombose. Sim. Que ela pode ser mecânica, que é a compressão, que a gente estava conversando antes, a compressão pneumática, ou a profilaxia química, que são os anticoagulantes. Roberto, para qual paciente? Todos. Isso é boa prática. Isso é uma questão de segurança de paciente, é uma boa prática. E a ideia é tentar tornar o embarque desse paciente, tornar a internação do paciente com menos risco possível. É para isso que existem os protocolos. Tem algumas pessoas que entendem protocolo como uma forma de engessar o ato médico. Não, é o contrário. O protocolo, a intenção de todo protocolo e desenho de protocolo é dar um norteador, um direcionador e evitar risco, mitigar risco. Esse é o objetivo. Lembrando que você que está assistindo está acompanhando aí e ficando por dentro de todas essas informações, né? Lembrando que você pode participar aqui, tá? Enviando sua sugestão, mandando sua pergunta, assistindo os episódios, este aqui e os outros, né? Os anteriores, no nosso portal unimedjp.com.br/sem contraindicação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, nos dê esse prazer de tê-lo aqui como inscrito, para que você possa receber a notificação sempre que a gente colocar aqui e disponibilizar
conteúdos novos. E também tem o nosso Instagram, né? O @UnimedJoãoPessoa. Lá também dá para a gente trocar uma ideia, você mandar mensagem, direct, enfim, sugerir temas para os próximos episódios. Participe, que a gente quer você também nessas nossas conversas aqui no Sem Contraindicação. Combinado? Eu volto aqui à nossa conversa para falar sobre reforço na prevenção, né? Como é que a gente pode melhorar a nossa circulação sanguínea? Tem vários mitos, inclusive, uns ditos populares que o povo cria. Tomar limão com água, tomar uma taça de vinho, não sei o quê, Não tem umas coisas assim? E, gente, a gente está aqui para conversar sobre isso, para você entender o que é verdade e o que não é, para você acreditar no que dizem os especialistas no assunto, pelo amor de Deus. E aí eu quero saber de vocês, como é que faz para ter uma boa circulação sanguínea? Tem coisas no dia a dia que dá para ser feitas? Ficou todo mundo aqui. A limão com água foi inusitado, né? Desconcertou, né? Foi inusitado. Esse limão com água foi inusitado. Não, assim, a gente sabe que, por exemplo, aquela dosezinha de vinho diário, né? Que já tem estudos que provam que tem efeito cardiológico benéfico. Sim. Aí o problema todo é que quando você comenta isso com um paciente, ele chega em casa dizendo que pode beber à vontade, que o médico disse que poderia beber, né? Então tem isso. Já pensando para a trombose venosa profunda, Linda, eu acredito que nesse território venoso, o que a gente pode melhorar a circulação é mudança basicamente do estilo de vida. Perder peso, aquele paciente que fuma, abandonar o tabagismo. Se usa corticoide, ver por que está usando esse corticoide. Se usa o anticoncepcional, se realmente vale a pena você fazer isso, tudo isso. E existe também hoje alguns medicamentos, os anticoagulantes orais, que, bem indicado, é uma ótima ferramenta para evitar que esses pacientes tenham trombose. Mas esses ditados populares aqui na nossa região, como você bem citou, né? Água com limão, tem raiz que o pessoal toma, né, coisa fitoterápica. Do ponto de vista científico, isso não tem muito embasamento. Então eu sugiro que esses pacientes que têm alguma história familiar, alguma coisa nesse sentido, que eles procurem um especialista da área para receber a melhor recomendação. Porque o grande segredo de prevenção é que a gente faça de forma individualizada. Sim. Às vezes o que serve para João não serve para José, né, Roberto? Exato. E assim como o tabagismo, e a gente observa que está sempre atrelado a fator de risco para várias doenças, a gente também observa que a prática de atividade física ela é benéfica para vários aspectos. Nesse caso também é indicado. Total. Eu acho que a atividade física ela te dá um bem-estar, tanto físico mesmo, de melhoria física, até como estado emocional, né? Libera substâncias que te dão prazer. Então você usa a atividade física hoje também como um hobby. Né? Ela te dá, ela te traz, ela te aproxima de um filho teu, ela te aproxima de um parente seu, daquele momento de lazer também, de você perder peso, de você se exercitar. A gente, como você mesmo disse, a gente discute um pouquinho também dos nossos hobbies posteriormente, né? Eu acho que a grande vantagem da atividade física é ela te condicionar para N coisas, seja social, seja física mesmo. Sim. Eu sugiro que todos os meus pacientes, claro, que tenham indicação, eles façam atividade física no consultório. E essa atividade física, ela tem que ser uma atividade física que te dê possibilidade de você fazer. Eu não posso pegar uma senhora de 75 anos e exigir que ela vá para uma academia. Mas se eu conseguir que essa paciente de 75 anos, ela ande dentro de casa, já é um ganho que eu tenho. Se eu conseguir que essa paciente vá 1 ou 2 vezes para o Pilates, por exemplo, já é um ganho que eu tenho. Nem todo mundo vai fazer a mesma atividade física. Eu, particularmente, eu não gosto de academia. Então, eu vou exigir que as pessoas façam, mas alguns pacientes, eles precisam fazer para ter ganho de massa. Então, eu acho que a atividade física ela tem que ser individualizada e de acordo com o que o paciente goste. Não adianta eu pedir para você ir para academia se você só gosta de andar de bicicleta. De tal forma que todo ele deva fazer uma atividade física de acordo com sua limitação. Eu vou pegar esse gancho para a gente falar sobre o nosso quadro que a gente tem aqui no videocast, que é o Mente Ativa, onde a gente conhece mais, né, os nossos convidados, a gente mostra outras atividades que eles fazem, além da medicina, né? E eu estou sabendo aqui, viu, gente, que eu estou com 2 atletas, 2 praticantes de atividade física. Eu vou começar pelo Dr. Rodrigo. Soube que você aí gosta das quadras, beach tênis, é isso?
Eu joguei bola a minha vida inteira, de criança, né? Tentei até ser profissional da bola, Ah, olha aí. mas não deu certo. Não sei se foi bom ou foi ruim. E nós temos vídeos, imagens para mostrar. Rapaz, o gordinho aí pode ver, o gordinho é habilidoso, viu? Coloca de novo, gente, pra gente ver aqui o vídeo completo. Aí, ó. Esse aí é onde a gente frequenta Que o legal. play que a gente joga aqui, localizado aqui próximo ao shopping, né? Na Sim. base do altiplano. Aí eu tenho o hábito de jogar beach tennis pelo menos umas 4 a 5 vezes por semana. Nossa. Quando eu comecei a frequentar o beach tennis, foi um amigo meu que me apresentou em 2019. Então eu já venho jogando tem um certo tempo. Joga bem. Eu acho que assim, hoje nesse sentido hoje do beach tennis é mais como eu lhe disse. Eu acho que é mais... esse foi um torneio que eu participei com um colega meu, Cid, né? A gente chegou a ser campeão em 2021 na categoria iniciante. E aí você vê que essa que tá do meu lado é minha mãe, é cooperada também, viu? É médica, tem que 67 legal. anos e ainda joga beach tennis também. Que E como eu lhe legal. disse, ó, a gente aproxima a família. É Que verdade. esporte eu poderia praticar com minha mãe, É né? verdade. Então eu acredito que a vantagem do esporte é essa, de trazer as pessoas que a gente gosta para um momento de confraternização. Perdi mais de 20 quilos quando eu comecei a fazer a atividade. Não fiz basicamente assim, claro, teve alguma restrição dietética, mas mais o preparo mesmo. Fiz toda a avaliação cardiológica para começar, para não ter risco de ter nenhuma alteração durante a atividade física. E hoje, assim, eu tento jogar pelo menos 1 a 2 horas por dia. Hoje eu não consigo fazer aula, a gente diz que bate as peladinhas, então a gente tem os grupos com os colegas que a gente joga bastante. E hoje... Tem a brincadeira também que é legal, né? Ela Rapaz, ainda queima Eu calórica. costumo dizer que 2 horas de beach tennis você gasta mais ou menos 1.200 a 2.000 calorias. Então o gasto energético é um gasto energético bom. O solo é na areia, então às vezes você cai. Eu, graças a Deus, eu nunca me machuquei de forma grave. E eu costumo dizer que a melhor coisa que tem desse esporte é a resenha. É a resenha. É você tirar a onda mesmo do seu colega, entendeu? Eu vejo hoje o pessoal corredor, eu corro 5 km, eu corro 20 km. Só deu a pessoa dizer que corre 20 km, eu já fico cansado só de ouvir. Tinha essa suadeira, não falei tristeza. Doido. Sozinho, 20 Ei, quilômetros. vamos correr. Eu disse, bicho, isso aí eu tô fora. Mas é como eu lhe disse, não serve para Rodrigo, Sim. mas pode servir para outras pessoas. Então, assim, é o esporte hoje que eu digo, que eu pratico mesmo. Eu posso dizer que eu jogo a você com uma certa frequência. E muita gente às vezes criticou o beach tennis, você já deve ter escutado, é um esporte modinha. E virou uma modinha realmente. Mas eu não tô me considerando mais um modinha não, porque eu já tô nele há 4 anos e eu persisti. Então hoje, se você me perguntar qual é o seu hobby, meu hobby, tirando quando eu não tô trabalhando, quando eu tô com minha família, eu gosto de jogar o meu beach tênisinho com meus amigos. Não tô mais competindo como eu tava antes, porque eu acho que isso às vezes cria uma expectativa, te estressa. Isso. Mas eu estou muito satisfeito com esse esporte, porque não me machuquei ainda, gosto de jogar, tem para todas as idades. Se você não quiser competir, você pode fazer só a aula para fazer o gasto calórico. Isso. E para complementar, eu faço 2 vezes academia, mesmo sem gostar, só para fazer o fortalecimento muscular. Entendi. Então, é uma das atividades físicas que eu indico. Mas nem todo mundo vai querer, né? Sim. E aí, nós temos aqui o Dr. Roberto, que é adepto ao surf. Vou até fazer aqui. Como é que é? O Aloha. É isso? Isso. É o Aloha. Olha aí, temos imagens para provar. Como é que surgiu aí esse gosto pelo surf? Então, surgiu por acaso. Na verdade, eu gostava de andar de caiaque. Eu sou do Natal, não sou daqui. Eu andava muito de caiaque quando era guri. Sim. E uma vez, lá em Ponta Negra, eu peguei um stand-up e achei interessante. O cara tá em pé na prancha e com um remo, eu achei aquilo interessante. Aham. E eu peguei um stand-up lá em Ponta Negra e, na verdade, não peguei a onda me levou. Aí eu achei interessante. Interessante. E desde então, acho que já fazem bons 6 ou mais anos aí. E é fim de semana ou durante a semana tem uma horinha ali que dá uma fugida. Então, a gente é meio dependente da maré, né? Sim. Estando com maré boa e tendo luz... Olha, essa foto ficou bacana, hein? Isso aqui é João Pessoa. A orla, olha que coisa Isso é linda. Isso é caribeça. Que legal. Quase. É um pouco antes do Caribeça. Isso é Laje do Cação. Um pouco antes do Caribeça. Isso é uns 500 metros da praia. Você rima mais ou menos uns 500 metros, chega aí. Tem outras poses aí. Nossa, Muito, né? ficou bacana. Quem tirou essa foto? Então, foi um colega que estava chegando no local para surfar, que por acaso
eu tive a sorte dele tirar a foto na hora que eu tava descendo a onda. Nossa. Ele achou que tu ia cair, né, Roberto? Foi, aí eu acho que... Pra zoar, né? Aí por acaso ele tirou essa foto. Que legal. Então, assim, sempre que pode, a maré tá deixando, a maré tá Ah, sim. Ó, tá baixinha. por exemplo, ontem eu acordei, era 4h50. Nossa. Era 4h50. E vi que estava, na verdade, com o vento, esperei ver se o vento ia diminuir um pouco, porque eu queria ir para esse mesmo local. Eu e um colega, que é sempre prudente, como é um pouco distante da costa, né? E com outra pessoa. O vento foi aumentando, eu acabei que desisti de ir. Mas eu tinha acordado às 4h50 na expectativa de ir para aí. Olha aí. E depois que sai da água, já tá renovado, né? Renovado e toma banho, café, deixa o guri na escola e correria para o trabalho. Muito bem. Aí, dois atletas, gente, trazendo aqui bons exemplos, praticando atividade física, né? Como o Dr. Rodrigo falou, fazendo coisas que gostam, né? Assim, para não ter ali a desculpa de não ir. Porque, às vezes, quando você faz uma atividade que você não gosta muito, fica mais propensa a não ir. E quando se gosta, se identifica, tá aí. Então, esses dois exemplos, e se você ainda não faz a sua atividade física, a nossa dica é que você encontre a atividade que você mais gosta, que você se sente bem, para que você possa aí mexer o corpo, sair desse sedentarismo. Isso é que importa. Voltando aqui à nossa conversa para falar sobre tratamento. Queria saber o seguinte, como é que é feito o tratamento da trombose venosa e quando é indicada a cirurgia? Então, o tratamento da trombose venosa, eu poderia dizer que o tratamento é feito sempre que é feito o diagnóstico, principalmente na forma aguda da doença. A gente tem o hábito de tratar esses pacientes com anticoagulante, que seria um remédio para afinar o sangue. O tempo vai variar de acordo com a causa. Então, hoje a gente trata por 3 meses, por 6 meses, alguns casos 6 meses a 1 ano. Quando tem embolia pulmonar, a gente meio que dobra o tempo desse paciente. E a gente também divide um pouco se tem causa, se não tem causa, para ir prorrogar o tratamento desse paciente. Cirurgia hoje para esse tipo de paciente especificamente tem uma linha mais moderna que a gente tem feito o tratamento cirúrgico em pacientes mais jovens para prevenir que ela tenha síndrome pós-trombótica, que é a aspiração do respectivo trombo. Mas nem todo paciente vai ter essa indicação de ter esse respectivo tratamento. Então, basicamente, o tratamento hoje é anticoagulação e definir quanto tempo ele vai usar. Se vai usar 3 meses, 6 meses, se vai usar 1 ano, ou pacientes que vão utilizar esse anticoagulante pelo resto da vida também. Queria aproveitar para falar sobre os riscos da automedicação. E com relação ao que o senhor trouxe agora, esses medicamentos anticoagulantes. Enfim, quais são os riscos dessa automedicação, de quem não procura um especialista e por conta própria, a vizinha está tomando e aí eu vou tomar também? Então, isso foi interessante você trazer essa pergunta. Principalmente agora isso diminuiu um pouco, mas na época do Covid, quando começou a vacina, recebi vários pacientes em consultório tomando anticoagulante por conta própria. O anticoagulante, ele não precisa de receita médica. O paciente pode simplesmente chegar lá e comprar, o que é um absurdo. Eu recebi vários pacientes tomando doses, até se realmente tivesse uma trombose venosa, seria uma dose alta. Então, o paciente não tinha nada, ele estava tomando anticoagulante porque ia tomar vacina. E teve um caso que me chamou muita atenção, que foi um caso que acabou internando no hospital Nado Médio, no Urquiza, que é um paciente que acabou desenvolvendo uma doença autoimune do Covid, fez uma PTI, e estava tomando dose cavalar de um anticoagulante chamado Xarelto, por causa da vacina, por conta própria. Devia estar tomando 20 de 12 em 12, né? Exatamente. E assim, o anjo da guarda desse jovem, que era um jovem, ele tinha uns 25 anos na época, bem atuante, porque ele conseguiu não sangrar, mas ele tinha tudo para sangrar. Meu Deus. E assim, respondendo à pergunta, o que pode acontecer? Sangramento, e não é qualquer sangramento. Usualmente, os sangramentos correlacionados com os anticoagulantes são sangramentos de grande monta, são hemorragias digestivas, usualmente. Então, são sangramentos com risco de vida. A gente está chegando pertinho do fim, mas aí eu queria trazer mais um tema para a gente falar rapidamente, que é sobre varizes, né? O que é que pode causar as varizes? Tão comum, né? A mulherada que está assistindo deve estar se identificando com isso, querendo saber, meu Deus, o que é que causa? Me contem aí. Linda, na verdade, as varizes, eu digo que ela tem basicamente 5 fatores de risco.
sexo feminino, a gente vai ter 3 mulheres para um homem de acometimento dessa doença. Nossa. A obesidade, o sedentarismo, a profissão, aquela profissão que fica muito tempo em pé ou sentado. Sim. E o mais importante de tudo isso, também eu tenho a gravidez, mas o mais importante do fator de risco para varizes é a hereditariedade. É sua mãe ter, seu pai ter. Às vezes você pega uma paciente que não toma anticoncepcional, não foi mamãe ainda, passa o dia na academia, tem um corpo super bom, tem hábito de vida saudável, mas é cheia de varizes. Por quê? Porque ela não mudou a hereditariedade dela. E alguns autores consideram a varizes como fator de risco para a trombose. Então você vê que a gente começa a puxar uma doença, vai puxando a outra. Então às vezes essa paciente ela chegou no consultório, por exemplo, ou no pronto-socorro, com a dor na varizes, por exemplo. O colega que atendeu o clínico diz, procura um angiologista, mas na verdade essa dor na varizes poderia estar de forma subclínica com um quadro de trombose. Se ela não faz o diagnóstico naquele dia do pronto-socorro, às vezes ela já vai procurar a gente ou a família pede para a gente ir no hospital com um quadro de embolia pulmonar. Então, se você não pensa que essa paciente tem esse diagnóstico lá no pronto-socorro, a gente já vê essa paciente no estágio maior. E pasme, 50% da população brasileira tem algum grau de insuficiência venosa crônica. Nossa. Seja estético, seja funcional. Ou seja, metade da população tem algum grau de insuficiência. Claro, isso é assustador? Não. Mas é uma paciente que a gente tem que estar vendo de perto. Sim. E no caso das varizes, tem prevenção? Tem como prevenir? Tem como prevenir, basicamente, mudança do estilo de vida, de anticoncepcional, usar as meias elásticas para as pacientes sintomáticas. E aí sim a gente divide as pacientes em funcional e estético. Aquela paciente que não quer ter as varizes do ponto de vista estético, sim, a gente indica as respectivas retiradas. Hoje a gente tem tratamentos modernos, fazendo na clínica mesmo com laser, com espuma. A gente tem várias técnicas que tratam essa paciente. Mas lembrar ela que o seguinte, é uma doença que ela é crônica e progressiva. Então ela pode fazer o tratamento hoje, mas essas vezes elas podem voltar. Não no mesmo lugar, em locais diferentes. E dividir as pacientes que têm a queixa funcional, que aí são as pacientes que têm sintomas. A essa paciente a gente recomenda ter alguns remédios que melhoram a sintomatologia. A meia elástica também melhora a sintomatologia, mas fazer a retirada só de forma cirúrgica ou com técnicas minimamente invasivas. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer aos nossos convidados pela participação. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu que agradeço. Conversar com o Roberto, com Linda, a iniciativa da Unimed. Acho muito interessante a gente estar divulgando um tema como trombose venosa profunda, tanto para o colega cooperado, quanto para os portadores do convênio. Acho que é interessante demais. Um quadro super descontraído. Queria lhe parabenizar pela condução do programa. Muito legal estar aqui. Eu estava ansioso porque é em dia letivo, né, como se diz, fica meio ruim a gente perder o consultório, mas eu estou muito feliz de ter participado, espero ter contribuído com vocês e estou à disposição para novos temas. Muito bem. Doutor Roberto, obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, faço as palavras de Rodrigo, as minhas. Parabéns. E até a próxima para os dois, viu? Até o próximo episódio. Bom, você é o seguinte, já se inscreveu no nosso canal, já participou aí. Lembrando que no portal da Unimed, lá você encontra todos os episódios. Lá você pode interagir com a gente, fazer a sua pergunta e sugerir temas para os próximos episódios. Então esteja sempre aqui com a gente no unimedjp.com.br/sem contraindicação. Estamos também no Instagram, no Spotify, enfim, em várias plataformas, para que todos esses conteúdos possam te ajudar no dia a dia, para você cuidar mais da sua saúde, ter mais qualidade de vida e mais bem-estar também. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio, tá? Tchauzinho.